Olá, aluno, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa semana 12, onde estaremos finalizando o conteúdo de PHP. Primeiramente, eu queria parabenizar aí pelo esforço de vocês, né? O conteúdo de PHP não é um conteúdo muito fácil. A gente deu uma demonstração de PHP, né? Se a gente for estudar, tem muito mais coisas para a gente analisar. Tudo que a gente está mostrando para vocês aí durante o curso é para vocês conhecerem e se aprofundar, né? E assim que o profissional autodidata ele é muito valorizado, né? Então é assim que funciona quando a gente está na parte de tecnologia, né? Nós temos que pesquisar, nós temos que buscar. Então parabéns aí durante essa semana que foi apresentado o conteúdo de PHP. Eu vou falar um pouquinho, né, nessa parte final de PHP. A gente vai fazer um outro sistema de login para explicar um pouquinho sobre sessões. E atenção, né, pessoal? Vocês já fizeram um sistema de login, só que assim, cada profissional tem a sua lógica, a sua maneira de trabalhar, tá? Então eu vou, para explicar a sessão, eu vou fazer esse sistema de login com vocês. Nós vamos fazer o passo a passo. Então assim, essa a nossa semana 12 seria para explicar sessões, né? E aí eu vou reforçar com o banco de dados. Então, uma coisa que vale a pena vocês estar revisando, eu coloquei uma outra playlist. Eu sei que foram várias videoaulas aí que a gente usou de outros professores, mas essa é muito boa, que ela finaliza com uma SQLi, né? E ela revisa tudo que nós vimos sobre o banco de dados, tá? Então tá aqui em material complementar. Não precisa ver tudo durante essa semana. Que vocês guardem, é uma playlist que está no YouTube, que vocês guardem para vocês e para vocês ir trabalhando, né? E desenvolvendo mais sobre PHP. Então vamos para o nosso trabalho, né? Então, como eu disse, nós vós trabalhar um pouquinho diferente essa semana, né? Eu vou fazer de uma maneira online, né? Nós vamos armazenar num banco de dados online. Eu não vou usar o AMP Server ou qualquer outro servidor. Eu tenho um domínio, né, e um servidor que eu pago para eu trabalhar. O meu domínio é professorrobinho.com.br e eu pago esse servidor para estar acessando, né? Então vocês vão ver eu acessar e a gente vai fazer tudo de uma maneira online. A gente vai hospedar. Eu não tenho, nesse momento, eu não estou usando um servidor local. Eu estou usando um servidor de rede, um servidor que está na rede mundial aí, que está online. Então, para eu acessar ele, é professorrobinho.com.br e a porta 2.8443. Então, eu vou abrir o navegador aqui e vai ser lá, ó, só para vocês verem, né? A gente vai começar a criar, a gente vai armazenar tudo nesse servidor. Então é professorrobinho.com.br 2.8443. Tá, então pessoal. Opa, peraí, deixa eu conectar minha internet aqui que eu acho que tá fora. Faltou aqui o HTTPS. Tá, ele vai abrir a gente fala Plesk, né? Que é o painel aqui onde a gente trabalha. Então preste atenção, pessoal. Eu tenho um domínio. Esse domínio, professorrobinho.com.br, ele é um domínio pago, né? Eu pago para o governo, né? Eu não lembro se é R$60, 40, não lembro quanto que eu pago por mês, por anual, para ter esse meu domínio. Esse é o meu endereço. E eu uso um servidor que eu também tenho que pagar, né? Para estar usando ele aí anualmente e armazenar os meus arquivos e trabalhar. Então esse Plesk aqui, ó, eu pago ele, né, aonde eu vou armazenar os meus bancos de dados e os meus arquivos. Então eu vou pôr meu usuário aqui e minha senha.
para eu estar acessando o servidor. Então, pessoal, se eu tiver um servidor pago com um domínio, né, eu não uso o meu servidor local, eu não preciso ter todo aquele trabalho de instalar o AMP Server ou qualquer outro, né, o EasyPHP, qualquer outro. Então eu tenho aqui aonde eu vou trabalhar. Então olha para vocês verem aí, né? Aqui é onde eu tenho meu domínio e aqui é onde eu vou armazenar. Então, pessoal, a primeira parte que nós iremos trabalhar aqui vai ser para a gente criar o nosso banco de dados, né? Aqui é o meu Plesk. Então a primeira parte vai ser a criação do banco de dados. Para esse exemplo, o nosso banco de dados vai chamar sistema login. Então é o seguinte, deixa eu abrir, olha aqui, eu tenho do lado esquerdo o banco de dados. Cada servidor tem uma aparência, tá, pessoal? Cada servidor tem uma aparência. Então, só deixa eu tenho que eu fiz como para testar, eu vou remover isso daqui e vou criar novamente. Então é assim, como eu disse, cada servidor vai ter sua aparência. Então essa é a aparência do meu servidor. Então a primeira coisa para a gente criar o nosso sistema de login, nós vamos criar um banco de dados, tá? Então esse banco de dados, a minha base de dados vai chamar sistema login, tá? Então é a minha primeira base de dados. Então como é que eu vou criar ela? Aqui eu vou em banco de dados, né? Eu já tenho aqui, ó, adicionar base de dados. Então eu vou clicar aqui, tá? Então o nome da minha base de dados, lá no PHP MyAdmin que vocês trabalhavam, vocês adicionavam a base de dados. Então vai ser sistema login, tá? A minha porta aqui, ó, o meu localhost é a porta 3306, né? Ele trabalha no padrão do MariaDB, que muitos trabalharam aí, tá? Na versão 10 dele. Vou colocar o nome de usuário. Eu vou colocar aqui, ó, Robinho 3. Que eu já tenho outros lá, eu vou pôr Robinho 3, meu nome de usuário. E vou colocar uma senha. 781800 para acessar a minha base de dados. Então, pessoal, a minha base de dados ela não está na minha máquina, ela está no servidor online, né? Então, ó, eu tenho vários bancos de dados aqui. Aí eu vou listar, olha lá. Eu vou ter banco de dados sistema login. A minha base de dados chama sistema login, né? E aí, pessoal, olha lá. Não vou fugir aqui do PHP MyAdmin. Vou clicar nele. Só que esse PHP MyAdmin está rodando no servidor. E eu vou criar dentro do meu domínio, né, que está cadastrado lá, o professorrobinho.com, e vou estar criando a minha base de dados. Tá, então, ó, aqui na nossa, quando ele vai abrindo, aqui na nossa apresentação, né, sistema login, aí eu mostrei como é que eu criei ele aqui, né, todas as telas, e agora a gente vai criar a tabela usuário, tá? Que vai estar dentro do sistema login. A gente vai dar o nome de usuários, tá? Então aqui, ó, voltamos lá no meu domínio. Aí aqui vai ser a tabela usuários, tá? E nós vamos trabalhar aqui com 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas. Tá? Vamos clicar e vamos criar usuários 4 colunas. Tá, pessoal, agora para a gente criar a nossa tabela, o primeiro campo eu vou pôr aqui o ID, tá? Ele vai ser
uma chave primária. A chave primária é o que comanda a nossa tabela, tá? Então eu vou colocar lá ó, o índice, né? Ele vai ser primário. Só clicar aqui em executar para ele criar o índice. E auto-incremente, ele vai numerar automaticamente. 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Perfeito. Agora, vamos criar o outro. O outro vai ser nome. O nome do usuário. Vamos colocar varchar. Tamanho 255. Depois, login. Varchar 255. Senha. Varchar. Só que aqui, pessoal, nós vamos colocar um tamanho específico, que é 32. Por que 32, pessoal? Porque a gente vai trabalhar com criptografia, né? Ele não vai, a criptografia esconde a nossa senha, protege ela, né? E a gente tem vários tipos de criptografia. A gente vai usar a MD5 que nós falamos, tá? Então, quando eu digito, por exemplo, se eu digitar 8, ele transforma num caractere com tamanho 32, tá? Se eu digitar 8 caracteres, ele vai ser 32, sempre vai ser 32, tá criptografado, certinho? Então agora tá aqui a nossa tabelinha pronta para vocês, né? Com 4 campos, e agora nós vamos guardar. Perfeito, a nossa tabelinha lá está criada, a nossa estrutura, tá? Tem a estrutura da tabela. Agora nós vamos inserir os dados. Vamos inserir um usuário, porque a gente não vai fazer cadastro, a gente está fazendo só um login. Então a identificação vai ficar em branco, tá? Porque ele vai pôr automaticamente, vai ficar o número 1. O nosso usuário aqui, eu vou colocar meu nome, Robinson Mapelli Boado, é o meu usuário. Tá? O meu login vai ser Robinho, como teste. E a nossa senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que é o seguinte, pessoal. A gente vai converter ela no sistema de criptografia. O MD5. A gente escolhe aqui na lateral MD5. Eu estou criptografando a minha senha. E agora nós vamos executar. Tá? Perfeito, aqui ele põe o código em SQL para inserir os dados, né? E a gente vai executar ele aqui. Perfeito, uma linha inserida, tá? Agora vamos verificar se tem alguma coisa lá. A gente vem aqui no procurar. Tá? Então, olha lá, eu pus 2 vezes, eu vou apagar uma aqui porque eu já tinha executado. Tá? Então olha lá, tenho lá número 1, meu nome, né? O login e a senha. Olha lá, a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas ela transformou em 32 caracteres criptografados, tá? No final, mas ela tá lá escondidinha lá a senha original. Beleza, pessoal? Então, nós criamos os nossos usuários e agora a gente vai para a parte da programação, né? Vamos fazer aí e tirar algumas dúvidas, né, do PHP e ver que ele não é um bicho de 7 cabeças, né? Ele só tem 6, brincadeira, né? Então, vamos lá. A primeira parte que nós iremos trabalhar, nós vamos criar o nosso formulário, tá? Olha aqui, ó, eu tenho um formulário normal, né? É um index.php que vai receber o nome, tá? E ele vai ter o nosso formulário. Então, pessoal, eu vou abrir para vocês aqui o meu código. Eu estou trabalhando tudo online. Eu fui criando por partes, tá? Então aqui, ó, no meu Press, que eu vou lá em arquivos, onde fica armazenados os meus dados. Tá? Aí, ó, tudo que vai aparecer fica em http.docs. Eu vou abrir ele.
eu criei uma pastinha chamada login. Olha lá, eu tenho uma pastinha chamada login, tá? E vamos pegar o nosso primeiro índice, pessoal. Ó, o meu primeiro índice eu pus, como eu fui gravando por partes, eu pus índice 1, tá? Mas de vocês pode ser índice que vai ser num arquivo só. Então eu vou abrir ele aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Aí. Então olha lá, pessoal, ó, eu criei, né, o HTML normal, não trabalhei acento, não trabalhei nada, eu não pus aqueles cabeçalhos nossos, mas eu posso pôr por completo. Um body, o loginho, tá? Por enquanto eu não chamei nada no Action. Se eu não coloco nada no Action, ele vai chamar na minha própria página. A gente já vai ver isso daqui. E aí eu coloquei o texto, a caixinha de texto, né, para digitar o login. Uma caixinha de texto, mas no formato password, onde não vai escrever o texto, tá? Nome e senha. Então o input é para colocar os dados do nosso form, né? Então vocês já viram isso daqui, né? E aqui é meu formulário. Não tem nada de PHP ainda, só o nosso formulário, tá? Então, ó, para eu fazer o teste, pessoal, eu vou lá, ó, professor Robinho, eu não vou no meu servidor é online, não é local, barra login, barra o meu arquivo, index, de vocês vai ser index, eu pus o meu porque vai ser por etapas, eu já fui deixando digitado para ficar mais rápido, ficou index 1.php. Perfeito? Aqui não tem função nenhuma. Se eu clicar no entrar, não vai acontecer nada. O action está vazio, então ele vai chamar o entrar da mesma página, não tem nada, né? Então a gente já fez o nosso formulário, né? Secão. Vocês têm o código aí depois para vocês trabalhar, vai estar tudo junto, né? Mas esse é o primeiro que a gente vai trabalhar. Tá na nossa apresentação também, tá? Então essa é a primeira parte que nós estamos trabalhando. Agora, que chamamos ele, né? Agora a gente vai dar uma ação para o nosso botão. Essa ação, pessoal, eu não criei um arquivo para ação. Eu vou trabalhar dentro da mesma página. Então por isso que o action ele vai ficar vazio nesse primeiro momento, tá? Então, ó, aqui eu coloquei, olha para vocês verem, PHP, se e set, uma variável um super global, que a gente fala que é o post, né? Então, do método post, o botão entrar. Se eu clicar no botão entrar, aqui eu pus só por enquanto para escrever clicou, tá? Então, se eu tenho a minha ação vazia, ele não vai chamar um arquivo, ele vai trabalhar na ação local, tá? E aí quando eu clicar no botão entrar, porque eu pus btn entrar, ele vai chamar o meu if, ele tá, se não tiver em branco, né? O set é para ver se tem algum conteúdo, o conteúdo vai ser o botão entrar. Ele entrou, ele vai escrever, clicou, tá? Então, só para vocês verem, né? O meu aqui eu tenho o meu index 2. Eu pus o nome porque a gente vai testando partes por partes, tá? Olha lá, meu PHP. Tá, pessoal, o meu editor aqui, ele é online. Eu poderia trabalhar com os editores, o Notepad++, o Sublime, né? Mas como já está tudo online, fica mais rápido para mim. Então, eu tenho aqui, ó, o PHP, né? Como eu expliquei para vocês, né? Estou fechando o PHP, ele fica acima aqui. E aqui está o nosso formulário. Beleza? Vamos testar? Então vamos lá. Index agora é o index 2.
Tá? Agora se eu clicar no botão entrar, olha lá, clicou, né? É a função que eu pus para escrever clicou, só para a gente fazer o teste por partes. Legal? Então agora, continuando, eu coloquei tudo na apresentação, tá na plataforma essa apresentação, tá? A parte 2 aqui clicou. Agora nós iremos para a parte 3, né? Vamos dar uma função. Aqui, pessoal, a única coisa que eu coloquei é assim, por mais que o Action chama da primeira página, né? Na página que ele está, eu posso colocar um comando aqui, ó, para ele chamar da mesma página, tá? Então, esse comandinho que vai dentro do Action, ele dá mais segurança para a gente chamar dentro da mesma página, tá? É o servidor local, self localmente, tá bom? Então, vamos lá. Eu pus o nome como index 3. Não vai mudar nada, tá, pessoal? Porque ele já chama dentro da mesma, mas por uma questão de servidor, dependendo do servidor, pode dar algum problema. Então a gente coloca o conteúdo dentro do Action, tá? Nesse primeiro momento, olha lá, eu coloquei o conteúdo dentro do Action, tá bom? Não vai mudar nada. A gente tem mais coisas na parte 3 aqui ainda, tá? Do Windows 3. Legal? Agora, vamos lá. Continuando. Foi a primeira coisa que eu coloquei aqui. Agora, pessoal, nós vamos criar junto aqui um arquivinho chamado dbconnect.php, aonde vai conectar no nosso servidor, né? Onde vocês já trabalharam com isso. Então, eu criei umas variáveis serve name localhost 2.3306. Esse é o meu, pessoal, tá? Eu criei, deixa eu abrir o arquivo aqui, pera aí só um minutinho. Eu criei o dbconnect, já está no servidor. Para colocar no servidor eu uso o upload aqui, né? Abra a pastinha e upload. Eu digito e depois eu faço o upload. Então, pessoal, olha aqui, ó. O de vocês vai ser localhost, tá? O de vocês vão ser localhost, porque é no servidor local. O meu não. O meu tem uma porta destinada a mim, chamada 3306, que ele trabalha. Quem que é o meu localhost? É o professorrobinho.com.br. E para ele acessar a base de dados é o 3306, que seria a porta do MariaDB. Agora, o meu username, o de vocês aí, se for servidor local, né, ele cria automaticamente o root. O meu aqui a gente colocou junto, username Robinho3. Depois, o password que eu coloquei aqui, o de vocês é em branco, 781800. O dbname, tá? Eu coloquei DB, que é a nossa base de dados. Aqui nós criamos com o nome de sistema login. Se vocês estão seguindo o exemplo, é a mesma coisa. Pessoal, agora veio a variável connect para a gente conectar, tá? Quando eu vou conectar, pessoal, é MySQL Connect. Deu um problema danado, né? Eu coloquei aí uma versão mais antiga do PHP, teve gente que pesquisou, teve gente que se confundiu, né? Mas corrigindo, nós estamos na versão 7. Então assim, o MySQL caiu em desuso, o MySQL Connect. Então hoje nós utilizamos o MySQLi, tá? Eu até peço desculpa para vocês aí. O vídeo é muito bom, né? Que eu coloquei, mas ele estava um pouquinho desatualizado. Mas por isso que eu parabenizei no começo, né? Quem procurou aí conseguiu, né? Nos grupos que vocês estão trabalhando, vocês também se ajudaram um ou outro, né? Muito parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Tá, então aqui, ó, vamos lá, MySQL Connect, a estrutura é a mesma, tá? Eu vou chamar o servidor, né, o server name, o meu usuário, eu pus o nome de username, a minha senha, eu deixei password, né? Ele vai chamar lá em cima, que está dentro dessas constantes, né? E depois o dbname, que é o sistema login. Legal, pessoal? Se ele não conectar, ele vai pôr
a mensagem de erro, falha na conexão. Mas a gente já pode até fazer um teste aqui, ó. Se eu colocar login db connect.php, tá, e ele aparecer em branco, pessoal, a gente está conectando no banco de dados. Se ele aparecer em branco, deu ok. Agora, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, vou pôr aqui Robinho 3A, vou salvar, vou aplicar, tá? E colocar para ele acessar, vai dar a mensagem de erro, tá? Porque deu a falha de conexão e o erro que é. Então, o Robinho 3 não existe o usuário, né? No localhost. Então, Robinho 3A, né? Então só existe o Robinho 3. Aí eu salvo. E ele vai ficar, olha lá. Legal? Então assim, a gente tem que criar esse arquivo aqui e colocar dentro da mesma pasta do index o db connect, tá? Beleza, essa eu chamei de parte 4. Depois, pessoal, vamos lá. Agora que eu chamei de parte 5, nós vamos chamar, olha aqui. Nós vamos, deixa eu abrir o meu aqui já. O index 3. O de vocês é index, que está fazendo tudo num arquivo só. Então, pessoal, conexão, tá? Aqui, ó, é como tá online, ele não consegue ver os acentos, mas tá lá conexão. Deixa eu pegar aqui então, ó, para vocês verem lá, tá assim, barra conexão. Isso daqui, pessoal, o requer once, o comando require once, para ficar mais bonitinho, né? Ele tá chamando lá o nosso dbconnect.php. Então, ó, eu já faço lá no meu início a minha conexão, tá? A minha conexão. Agora, pessoal, então o requer once chama o arquivo PHP. Eu estou chamando o dbconnect dentro do meu index. Eu também vou começar uma sessão. Depois eu vou explicar o que é sessão, tá? Na prática. Mas como a gente vai usar a sessão, eu tenho que iniciar as sessões. Então, para iniciar a sessão, é sessão start, tá? Eu estou iniciando um processo de sessão, tá bom? Agora, vamos lá no nosso botão enviar, que estava lá, clicou. Agora a gente vai trocar. Quando eu clicar no meu botão entrar, eu vou criar um array que é para guardar mensagens, né, de erros, né? Se tiver erros ele vai guardar. Um array é uma variável com vários setores, tá? Login, ele vai pegar a minha string. Da onde? Da onde ele vai pegar o meu login, ó? MSI escape string connect, tá? A minha base de dados e ele vai pegar a minha base de dados e o login que eu digitei, o meu post que tá lá embaixo, tá? Por isso é o método de post. Ele pega o que eu digitei no login e vai guardar aqui dentro desse login que eu digitei. A senha também, tá? A senha também vai ser guardada. Aí eu vou pôr aqui, ó, se o login estiver vazio, empty significa vazio. Se ele estiver vazio ou a senha vazio, é um dos dois vazio, vai pôr lá, o campo login e senha precisa ser preenchido. Ele vai pôr essa mensagem, tá? Se caso não tiver, vai acontecer outra coisa, a gente vai ver depois, tá bom? Então, esse daqui, vamos ver essa primeira parte, vamos testar. A gente fez para falar se está vazio ou não, tá? A gente iniciou o banco de dados, iniciou a sessão e agora a gente pegou os valores do login, da senha e jogou dentro da variável e aqui a gente usou as variáveis, tá? Para ver se elas estão vazias. Então vamos lá, é o index 3 que a gente usou. Ó, eu estou pondo index 3 aqui, 2, porque são as etapas dos exemplos, mas o vocês é só index, tá? E está sendo num exemplo só, num arquivo só. Então, se eu deixar os dois vazios e clicar no entrar, o campo do login e a senha precisa ser preenchido, né? Porque eles estão vazios. Vamos começar de novo. Se eu preencher só o login,
ele vai pôr também que o login ou a senha precisa ser preenchido. Se eu pôr só a senha, a mesma, ele vai também pôr a mensagem que precisa ser preenchido. Agora, se eu preencher os dois e clicar no entrar, não põe mensagem nenhuma, tá, pessoal? Ele não vai pôr mensagem nenhuma, porque os dois não estavam vazios, estavam cheios, tá? Continuando. Agora, pessoal, nós vamos para a parte 6, que é para trabalhar os erros, tá? Então, a gente tem aqui, ó, eu vou abrir embaixo do login, ele vai pegar os meus erros, aí aqui dentro do H1, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Só um minuto. Eu pus o nome de index 4, que é essa parte 4 aqui. Então, o próximo comando que eu coloquei aqui, pessoal, para a gente trabalhar, é para trabalhar os erros, né? Quando tiver algum erro. Então, aqui, se o erro não tiver vazio, não, essa interrogação significa não, tá? Ele vai fornece erros, ele vai pegar os erros existentes e vai guardar, vai escrever o erro que tiver, tá? Então, o erros que a minha variável não tiver vazia, ele vai pegar o erro do PHP e vai escrever ele, tá? E esse comando aqui eu coloco dentro do body, dentro do corpo, tá? Ele tá lá embaixo do login, tá bom? É a única coisa que vai do nosso corpo aqui, tá? Agora tudo acima que a gente está trabalhando. Agora, então vamos lá, só um minutinho. Aqui, ó, só para vocês verem que a gente está acompanhando a apresentação, a gente colocou aqui embaixo do login, tá? E agora a gente vai verificar se o usuário existe. Então é assim, ó, se o meu campo não tiver, ele já tiver preenchido, né, não apareceu assim que precisa preencher, ele vai fazer o que? Se já tiver os dois preenchidos, ele vai procurar o login e a senha, tá? Mas primeiramente, a primeira busca que ele vai fazer é se o usuário existe, tá? Se o usuário existe, porque se o usuário existir, não existir, não adianta ele procurar a senha. Então, como é que eu pus aqui, ó? Eu vou selecionar o login, tá? O campo login, que eu quero saber o usuário, né? Que é o login, da tabela usuários, se o login foi igual ao login que eu digitei, tá? Esse login aqui, ó, é o que está nessa variável aqui em cima, tá? Que ela armazena o que eu digitei lá no meu formulário, que é o meu login. Então, ele vai selecionar todos os logins dos usuários e vai verificar se tem algum igual, se tem algum login igual. Então, ó, aí vai ter o resultado, que é o MySQL, que é o meu connect, ele vai conectar no meu banco de dados, porque assim, eu preciso do resultado, porque eu preciso conectar no banco de dados e depois executar o select. Então, por isso que eu preciso de duas variáveis, né? Eu tenho lá o meu connect. Aonde está o meu connect, pessoal? O meu connect está no DB Connect, tá? É no meu DB Connect, legal? Agora, vai ser o seguinte, eu vou conectar no banco de dados e ele vai executar o select, que é uma consulta com uma condição. Ele consulta e coloca uma condição. Então, se o número de linhas localizado, MySQL no rules, que aqui vai ter o número de linhas, aqui é o resultado, for maior que 0, então vamos lá. Se eu pôr Robinho 3, ele vai dar um valor, vai ter pelo menos 1. Então, se for maior que 0, tá? Ele vai fazer alguma coisa, ele vai entrar. Se não for, ele vai pôr o usuário inexistente. Então aqui primeiro ele vai colocar o usuário inexistente, tá? Então só para a gente fazer o teste nesse index 4.
Se ele achar, a gente não fez nada ainda. Agora a gente só está pondo as mensagens de erro. Então aqui, ó, se eu pôr Robinho, só Robinho, a gente sabe que o meu usuário é Robinho 3. Olha lá, ele põe... Ah, não, peraí, eu preciso preencher a senha também, senão ele põe outra mensagem, perdão. Robinho, a senha. Olha lá. Peraí. Calma um minuto, vamos ver o que aconteceu. Deixa eu ver se isso é o... Perdão, pessoal, ó, o usuário é Robinho, tá? Robinho 3 é lá do banco de dados. Desculpa que eu confundi. Voltando aqui, ó. Então vamos fazer o teste. Ó, perdão. Vamos abrir o Index 4 de novo. Se eu pôr aqui, ó, qualquer coisa, tá? Sem ser Robinho. Olha lá. Ele vai dar usuário inexistente. Agora, se eu pôr Robinho e pôr aqui, ó, ele vai ficar em branco porque a gente não fez nada ainda. A gente vai fazer agora, tá? Então vamos aqui para outra parte. Então se o usuário existe, ele vai verificar a senha também, tá? Se a senha também existe. Então, olha aqui. Aí nós vamos fazer. Então, ó, se o resultado for, ó, aqui, ó, ele vai começar. Se o resultado for igual a 1, é porque a senha ele já existe. Então é o que ele vai fazer aqui, ó, tá? Ele vai fazer essa outra comparação, tá? Então aqui, ó, ele vai pegar maior que 0. Se ele for maior que 0, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a senha primeiro e eu tenho que converter, porque a senha que eu estou digitando eu preciso converter em MD5. Eu não posso só fazer a senha, ele tem que criptografar. Então eu estou jogando a senha criptografada. Aí ele vai pegar todos os campos da tabela usuário e vai comparar se o login e a senha são iguais. É o end lá, login e senha. Aí vai guardar no resultado. Aí o resultado vai ser sempre 1, porque vai ter um igual só. E aí ele vai pegar os dados do resultado. Quais são os dados? Todos os dados. O MSQL Fetch Array ele permite pegar todos os dados da tabela, tá? Do resultado do SQL, né? Porque aqui é o resultado, ele pega o SQL, que é a minha consulta aqui em cima. Aí, pessoal, a gente vai fechar a conexão e vai criar duas sessões. Presta atenção, a gente deu sessão Start, a gente está criando uma sessão logado, que vai colocar verdadeiro, e vai ter uma sessão chamada ID usuário, que vai guardar o ID do usuário. Olha lá, dados, né? E esse é o campo ID, tá? Esse é o campo ID. Então, pessoal, aqui dados, porque esse dados aqui é minha variável e ele vai guardar. Eu crio sessão para usar depois, tá? E aí, pessoal, ele guardou dentro das sessões e vai chamar uma página chamada Home PHP, tá? Home PHP. Então, eu já tenho a página Home completo, né? E eu vou mostrar para vocês já já o que a gente vai fazer. Agora, se não tiver nenhum dos dois igual, né, tiver um diferente, o usuário e senha não confere. Então, vamos lá. Agora, esse daqui é o meu ID7. Não, ID5, perdão. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Tá? Então aqui, ó, o botão enviar. Na hora que eu clicar no entrar, ele vai jogar o login e a senha. Aí ele vai, se o login e a senha não tiver vazio, né? Ele vai trabalhar com eles. Tá bom? Vai ter o cookie aí do login e a senha. Ele não pode, esse cookie não pode ser mais de 3.600 segundos, não pode estar demorando. Tá? O login e a senha aqui. Tá? Se ele está comparando. Então aqui, se for maior que 0, ele já pega a senha, guarda o MD5 select conforme eu expliquei para vocês, tá?
Então vamos conferir. Então esse daqui é o ID5. Vamos lá. Ó, então lembramos que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Robinho. Eu vou pôr aqui Robinho e vou pôr só 1, 2, 3. Então o usuário e senha não confere, tá? Agora Robinho 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aí ele vai chamar o meu home, tá? Então o home que vocês vão criar, por enquanto é só um HTML simples. Olha lá, parte 8, o home, tá? Ele não escreveu nada, só escreveu página restrita, tá? Só página restrita, olha lá, ó, página restrita, tá? E na verdade aqui, ó, eu usei home 1 porque tem vários homes, mas o de vocês vão ser home PHP. E são vários exemplos, tá? Então aqui, ó, daqui não vai aparecer escrito nada, né? Só vai aparecer o título página restrita. Agora o próximo passo, a gente vai incrementar esse home. Parte 8, parte 9 aqui, ó. Tá? Vai aparecer o ID do usuário. Tá? Aqui, ó, eu tô chamando, eu ponho a conexão, start sessão. A sessão ID do usuário. O ID do usuário tá lá no index, né? Essa sessão. A gente deu o nome de ID do usuário que vai guardar o ID do usuário. Então ele vai aparecer o usuário 1. Vamos ver se é isso mesmo? Se ele vai aparecer o usuário 1. Então deixa eu abrir aqui. Opa. O index 6. Tá, lembrando aqui, ó, aqui deixa eu pegar a seção aqui para mostrar para vocês, ó, a seção que ele está trabalhando, ID do usuário. Essa seção aqui ele está pegando uma variável de uma outra página e jogando para lá. Isso só é possível porque é uma seção, tá? Se não fosse uma seção não seria possível, eu teria que fazer toda a programação de novo, tá? Então, o index 6, vamos pegar lá. Ele tem que ser verdadeiro, né? Então, para chamar o home. Opa, peraí. Robinho. Alguma coisa eu pus errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, agora entra. Olha lá. Olá 1, tá? Olá 1. Então, assim, ele pegou o ID do usuário. Agora a continuidade, pessoal, nós vamos pegar, em vez de pegar o ID do usuário, eu estou lá fazendo no home ainda, né? Eu vou pegar o nome do usuário. Então, aqui eu pego todos os dados, vindo da seção ID do usuário, vou selecionar aqui o ID igual ao ID, para que o usuário 1 com o usuário 1, aí ele põe o resultado, né? Pega todas as opções de resultado e aí eu posso, o dados, como ele pega todos os campos, eu ponho dados nome. E aí ele vai jogar para mim. Tá? Ele vai jogar para mim. Então, vamos pegar lá. A nossa outra parte. O index 7, que para vocês verem aqui, Robinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí eu entro,
Aí Olá Robson, ele pega meu nome inteiro, tá? E dentro agora do nosso home, pessoal, presta atenção aqui, ó, dentro do nosso home, eu criei o botão sair, tá? Eu criei aqui, ó, chamando logout.php. Então eu tenho que criar um arquivo logout.php para fechar todos os meus comandos. Aqui, ó, eu inicio a sessão, fecho a sessão, destruo a sessão e aí ele volta para o meu index para começar tudo de novo. Então vamos ver como é que fica. Agora sim, meu exemplo final, tá? Então index.php. Então, pessoal, vamos revisar. Se eu deixar em branco, ele põe a mensagem que vai estar em branco, né? Olha lá, o campo login e senha precisa ser preenchido. Se eu pôr um deles errado, eles vão estar preenchidos, e pôr um deles errado, usuário e senha não confere. Agora, se eu pôr ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai entrar. Olha lá, ele dá a página inicial, né? O que foi, esse é um exemplo. E depois, quando eu termino, eu vou sair do meu sistema, ele vai destruir e vai voltar para o meu index, tá? Certinho, pessoal? Então seria isso que eu queria mostrar para vocês. Ficou um vídeo um pouquinho longo, mas é para tirar algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente vai vir com uma nova etapa, que é o Word Express. Mais tranquilo, vocês vão gostar, mais dinâmico, tá? Então eu queria mais uma vez parabenizar para vocês pelo esforço, né? E pela compreensão de vocês aí, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.